Essa emissora já foi chamada de a cara do Brasil. Era a única que conseguia competir com gigantes usando carisma no lugar de orçamento. Ela apostava no improviso, no sorriso, no jeito simples de se comunicar com o povo. Durante décadas fez parte da rotina de milhões de lares. Do Bom Dia e Cia ao programa Silvio Santos, do Sábado Animado ao Teleton. Mas agora, algo mudou. E não é apenas uma crise, é um colapso lento, silencioso, uma implosão invisível. A emissora que um dia foi a mais amada do país está afundando, e quase ninguém está percebendo. Estamos falando do SBT. O Sistema Brasileiro de Televisão foi fundado em 1981 por um dos nomes mais icônicos da história da comunicação, Silvio Santos, e desde então foi sinônimo de leveza, de família, de identidade popular. Enquanto outras emissoras investiam em produções grandiosas, o SBT conquistava o público com espontaneidade e afeto. Era a emissora que parecia estar mais próxima do povo, aquela que falava a nossa língua. Mas nos últimos anos, a emissora começou a perder aquilo que a tornava única, sua alma. O que antes era alegria agora parece desânimo. O que antes era ousadia agora parece hesitação. E os sinais estão por todos os lados. Demissões em massa, programas sendo extintos sem aviso, reprises sendo exibidas à exaustão, falta de renovação no elenco, falta de estratégia nas manhãs, e um silêncio estranho pairando nos bastidores da emissora de Osasco. A impressão é que o SBT está funcionando no automático, como se estivesse apenas cumprindo tabela, como se estivesse pouco a pouco se despedindo. A presença de Silvio Santos sempre foi o coração pulsante da emissora, mas com o afastamento dele nos últimos anos, o SBT pareceu perder seu norte. A ausência dele não é apenas física, é simbólica. O canal sempre foi moldado ao estilo dele, direto, popular e reverente. Sem Silvio, o SBT se vê num dilema. Continuar repetindo fórmulas antigas ou tentar se reinventar sem saber como. E essa indecisão tem custado caro. Programas tradicionais como Domingo Legal perderam força. A Praça é Nossa já não tem o mesmo brilho. O programa do Ratinho tenta se manter, mas com audiência cada vez mais tímida. Novelas mexicanas que um dia garantiam bons números, agora são assistidas por um público cada vez menor. O jornalismo, que sempre foi o ponto fraco da casa, segue irrelevante. E o SBT Brasil já não forma opinião, apenas repercute o que os outros dizem. É como se o canal inteiro estivesse à deriva. E não se trata apenas de audiência. A crise é também estrutural. O SBT enfrenta dificuldades financeiras, cortes de equipe, publicidade escassa, produções canceladas. Há uma sensação de abandono, como se ninguém soubesse exatamente o que fazer. E isso reflete na tela. A programação se repete, se arrasta, se esvazia. E o público percebe. Vai mudando de canal, vai desligando, vai esquecendo. O problema é que o SBT sempre dependeu da conexão emocional com seu público. Era um canal que não se sustentava por tecnologia ou inovação, mas por carisma. E o carisma exige presença, autenticidade, renovação constante. Sem isso, o vínculo se quebra. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma geração inteira cresceu com desenhos, games, novelas, auditórios. Mas essa geração hoje está nas plataformas digitais. E o SBT ficou parado. Outras emissoras se movimentaram, se reinventaram, erraram, mas tentaram. A Globo investiu em streaming. A Record apostou em reality shows. A Band voltou a crescer com esportes. Até canais menores se digitalizaram. E o SBT ainda vive como se estivesse em 2005. Os cenários não mudam. Os quadros são reciclados. As ideias parecem velhas antes mesmo de estrear, e quando tentam algo novo, soa artificial, sem alma, sem raiz. Nos bastidores da desmotivação é visível. Profissionais antigos que dedicaram décadas à casa se sentem perdidos. Novos talentos não enxergam oportunidades. A sensação de estagnação é coletiva, e isso impacta diretamente no que vai ao ar. O telespectador nota, sente e se afasta, porque ninguém quer assistir a um canal que não acredita mais em si mesmo. Mesmo as campanhas sociais como o Teleton perderam força. O evento que antes mobilizava o país hoje passa quase despercebido. Falta emoção, falta engajamento, falta protagonismo. O SBT, que um dia liderava em afeto, hoje parece espectador da própria decadência. E o mais triste é ver que quase ninguém está falando sobre isso. Porque o colapso não veio com uma grande crise. Não houve escândalo. Não houve queda repentina. Foi tudo muito discreto, muito sutil.
primeiro a audiência caiu, depois a qualidade, depois o elenco, depois a conexão, e agora resta um canal que ainda está no ar, mas parece desligado por dentro. Os números mostram isso com clareza. Em 2023, o SBT perdeu a vice-liderança para a Record em vários horários. Em 2024, nem mesmo programas clássicos conseguiram manter o público. Em 2025, os índices seguem em queda livre. A emissora que já teve 15, 20 pontos no Ibope, hoje comemora 4. E quando se chega a esse ponto, é sinal de que algo muito mais profundo está errado. A ausência de sucessores também pesa. A transição de comando para as filhas de Silvio não tem funcionado como esperado. Falta liderança, visão estratégica, coragem para romper com o passado e criar algo novo. Há tentativas, sim, mas tímidas, desconectadas do que o público realmente quer. E a impressão é que o SBT virou uma máquina sem piloto, uma estrutura enorme, mas sem direção. E nesse vácuo surgem as plataformas independentes, canais no YouTube, podcasts, influenciadores, gente que entende a linguagem do momento, que fala com o público como ele quer ouvir. Enquanto o SBT ainda debate se deve ou não investir no digital, o mundo já mudou, e a emissora vai ficando para trás, mais uma vez. Mas o problema não é só do SBT, é também do país, porque perder uma emissora como essa é perder parte da nossa memória coletiva, é ver desaparecer uma das poucas referências populares que ainda resistiam. O SBT sempre foi a emissora das classes mais simples, aquela que não exigia nada do público, só que ele se sentasse e sorrisse. E quando até isso começa a desaparecer, o Brasil fica um pouco mais vazio. É claro que ainda há tempo, ainda há estrutura, ainda há nomes fortes. Mas a pergunta é, há vontade? Há coragem? Há clareza? Porque a implosão já começou. E se ninguém fizer nada, será apenas questão de tempo até que o SBT vire mais um canal irrelevante. Um nome do passado, uma lembrança nostálgica que ninguém mais liga para ver. Se você cresceu assistindo Chaves, Carrossel, Show do Milhão, sabe o que o SBT significou. E talvez por isso mesmo sinta esse incômodo que não dá para explicar. Essa dor silenciosa de ver algo tão querido desmoronando em câmera lenta, de ver um gigante implodindo por dentro, sem que ninguém pare para notar. Mas agora você sabe. E talvez o mais triste de tudo seja perceber que ninguém gritou enquanto tudo desabava. A emissora que um dia foi a mais querida do país está implodindo em silêncio, sem revolta, sem comoção, sem despedida, apenas sendo esquecida, pouco a pouco, dia após dia. E quando um símbolo tão forte desaparece sem ser notado, isso diz muito mais sobre o nosso tempo do que sobre ela. Se você sente que algo precioso está se perdendo, você não está sozinho. Muitos de nós crescemos com o SBT. Rimos, choramos, sonhamos com ele. Mas agora, talvez pela última vez, é hora de abrir os olhos. Porque o fim não vem com um alarme. Ele chega com o silêncio. E ele já começou. E se isso mexeu com você, espere até ver o que está acontecendo com outra emissora histórica do país, que já começou a vender partes da própria estrutura para tentar sobreviver. O que eles não querem que você saiba está no próximo vídeo. E quando você souber, vai entender que o colapso da TV brasileira é muito maior do que parece. Nos vemos lá. E o mais curioso é que enquanto todos olham para a derrocada da Globo, da Record e até do SBT, quase ninguém percebe o que está realmente ocupando esse espaço. O perigo não é o fim da mídia tradicional. O verdadeiro risco é o que está surgindo no lugar dela, sorrateiro, sedutor e muito mais difícil de combater, porque agora a manipulação não vem de uma emissora, ela vem de todos os lados, ao mesmo tempo, e você nem percebe. Se você achava que o problema era a velha TV, espere até descobrir como estão moldando sua visão de mundo direto da tela do seu celular, todos os dias, sem você notar. No próximo vídeo eu vou te mostrar a arma mais poderosa da nova mídia para controlar opiniões, hábitos e até decisões políticas. Se eu fosse você, não perderia por nada. É sério. Aliás, se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, clique em curtir. Se ele te fez lembrar de alguém, manda para essa pessoa. E se você quer continuar enxergando o que quase ninguém vê, se inscreve agora. Porque o que vem no próximo vídeo pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. Clica aqui do lado e vem ver.